Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Este aqui é um daqueles capítulos que eu tenho a impressão que muitas pessoas parece que nunca leram na Bíblia. A sequência de narrativa que nós vamos fazer aqui é algo que para muitos parece que é uma surpresa, e principalmente para aqueles que por vezes gostam de dizer por aí que são excelentes teólogos, mas que desconhecem o poder de Deus diante de uma perseguição, e vou fundamentar essa minha argumentação inicial com a reflexão deste capítulo, que começa com Jonatas, que era amigo de Davi, intercedendo diante de Saul por Davi. Acontece que mais uma vez Saul intencionou matar Davi, só que ele falou isso de forma aberta. A loucura de Saul era tão grande que ele vira e abre para algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, quero matar Davi. E aí a palavra nos mostra que Jonatas intercede por Davi em relação a Saul, dizendo o seguinte: pai, eu não sei o que está acontecendo, mas é o seguinte: Davi tem feito coisas muito boas, tem protegido o nosso povo, ele tem honrado ao Senhor, não faça isso, né? Ele tenta ali naquele momento convencer Saul de não fazer isso. E num primeiro momento, aparentemente a Bíblia mostra que Saul ele se acalma, porque ele acata aquilo que Jonatas está falando, dizendo assim: não, tá bom, não vou matar esse cara. Ele meio que ponderou. Obviamente que Jonatas pensava que esse tipo de conversa ainda era uma questão conciliatória, poderia ali haver uma mediação para que não houvesse uma tragédia maior, mas nós vamos ver que ao longo da história não foi assim que acabou bem essa história. Então, enfim, voltando aqui a este capítulo, você percebe então que Davi, mais uma vez, ele sai fora de uma perseguição por essa intercessão de Jonatas. Porém, há uma guerra. E mais uma vez nessa guerra, Davi ele foi preponderante, ele foi extremamente habilidoso naquilo que deveria ser feito como um verdadeiro soldado que era. E a guerra foi um sucesso por causa de Davi, e veja você o nível de loucura de Saul. Mesmo a guerra tendo sido bem sucedida, o medo tomava conta dele e ele falava: eu preciso matar o Davi porque esse cara vai tomar o meu reinado. Quer dizer, aquele medo que nós já tínhamos falado um pouquinho na reflexão anterior. Toda vez que Davi era bem sucedido em alguma coisa, Saul ficava doido, enfim, não tinha jeito. E desta vez aqui, ele vai de novo tentar matar o Davi. Como? Ele estava ali atormentado, Davi vai até ele para dedilhar a harpa, para que ele pudesse se acalmar desse incômodo, desse espírito mau. E mais uma vez Saul tenta matar Davi com a lança, e aí dessa vez ele foge, ele vai para a casa dele. Só que aqui a perseguição ela toma uma proporção um pouco maior. Por quê? Porque Saul pega os seus mensageiros e manda ir atrás de Davi na casa dele. Você tem que se lembrar que a essa altura da história, Davi já era casado com Milca, que era filha de Saul, então sabia onde que Davi morava, obviamente. Ele vai então para casa e os mensageiros vão atrás dele, e aí Milca sabia do que estava acontecendo e falou: seguinte, foge, porque se você... A Milca falando para o Davi, foge porque se você não fugir você vai morrer. Aí ela colocou um ídolo grande na cama, como para fazer aquele volume debaixo do lençol, para despistar os mensageiros aí de Saul, enquanto Davi fugia para buscar refúgio lá com Samuel. E aí os mensageiros vão até a casa lá de Milca e eles descobrem, levantam o lençol da cama e vê que tem um ídolo lá que não era Davi. E o próprio Saul, em dado momento, ele interroga a filha dizendo o seguinte: mas por que você está fazendo isso comigo? Você está me enganando, Para você ver como Deus vai se movendo, colocando pessoas ao longo do caminho de uma perseguição para ajudar, para dar o livramento necessário para aquele momento. Então nós estamos falando aqui que até então Jonatas intercedeu a favor de Davi, para Saul. Aí houve um momento de calmaria. No momento subsequente, a esposa de Davi, que era filha de Saul, e que aparentemente aqui não teve dilemas, eu vou obedecer meu pai, eu vou obedecer meu marido. Ela decidiu proteger o marido, e aí engana o pai. E nesse momento, Davi ele volta então para Ramá, onde estava lá o profeta Samuel. E Saul estava tão possesso que ele pega e manda os seus mensageiros para lá, para ver se achava o Davi. Olha para você ver os estágios dessa perseguição. E aqui é onde eu digo que muitas pessoas parecem que nunca leram a Bíblia e se esquecem de textos como esse. Porque o que aconteceu a partir deste momento aqui na narrativa é uma interferência que nós podemos dar o nome de sobrenatural. Por quê? Porque foge do que é natural. Tá? E aqui obviamente que eu não estou fazendo nuances espíritas, não é nada disso. Mas veja você, Davi indo lá para Ramá, se acolhe com Samuel. Os mensageiros de Saul vão até a casa de Samuel lá em Ramá. E aí quando esses mensageiros estão chegando até a casa lá de Samuel,
eles começam a profetizar, ou seja, eles têm uma experiência de profecia. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus vai sobre os mensageiros e eles começam a profetizar. Saul soube dessa experiência, que os mensageiros estavam indo e começaram a profetizar. O que Saul fez? Mandou outros mensageiros. Esses outros mensageiros também começaram a profetizar conforme estavam chegando perto lá da casa de Samuel. A palavra mostra que Saul enviou um terceiro grupo para ir atrás aqui de Davi. E mais uma vez esse terceiro grupo estava chegando lá, e quando chega ali na situação na casa de Ramá e Samuel, começam a profetizar. A coisa foi tão grande, por isso que eu digo que é uma coisa sobrenatural, que a Bíblia fala que o próprio Saul decidiu então ir até Ramá para perseguir Davi, para tentar matar Davi. Veja, vamos raciocinar novamente. Davi está fugindo de Saul porque está sendo perseguido, vai para a casa do profeta. Os primeiros mensageiros estavam indo lá para capturar Davi, tiveram uma experiência com o Espírito de Deus vai sobre eles e eles começam a profetizar. Vai um segundo grupo, acontece a mesma experiência. Vai um terceiro grupo, acontece a mesma experiência. E aí, a tal ponto que o próprio rei vai até lá para saber onde que estava Samuel e Davi. E quando ele chega na casa de Samuel, o que acontece? O mesmo Espírito de Deus vai sobre Saul e ele também começa a profetizar. E a palavra diz aqui no versículo 24, também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica ficou deitado no chão aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? Ou seja, um rei foi colocado de joelhos mediante o poder do Espírito de Deus com a intenção de dar o livramento a Davi. Se isso para vocês não soar como é uma experiência normal, eu até entendo, mas quando você olha para aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, o primeiro grupo começa a profetizar, outro grupo começa a profetizar, o terceiro grupo começa a profetizar, o próprio rei que estava atormentado por um espírito mau, naquele momento o Espírito de Deus vai sobre ele para que ele fica um dia inteiro e uma noite inteira sem a túnica, ou seja, despido, profetizando, tendo uma experiência ali sobrenatural, assim por dizer, diante de Samuel, com a intenção clara de Deus, neste momento, dar o livramento a Davi. Se isso não soar para você como um Deus de providência, um Deus soberano, um Deus que cuida dos seus filhos, mesmo em meio à pior perseguição que for, eu não sei mais o que pode servir de exemplo. Porque veja você, Davi estava com tanto medo que ele volta para a casa de Samuel. Ele vai até lá buscar o quê? Um refúgio. E obviamente que Davi sabia que Saul estava no encalço dele. É claro que ele sabia. Imagine você, Davi, lá, com medo, às vezes se questionando, mas o rei está me perseguindo, o que foi que eu fiz, se eu estou servindo? Sim. E tudo isso aconteceu, e você vai ver na sequência depois dos próximos capítulos, para que Davi pudesse escapar daquele momento com vida. Então é muito interessante aquilo que Deus faz. E o que Deus, quando ele tem que se mover para nos livrar, ele faz coisas tão grandes quanto essas. Um rei obstinado em matar uma pessoa a qual ele tinha medo que tomasse o reinado, do alto do seu ego é constrangido e compelido a passar um dia e uma noite ali em uma experiência a qual ele mesmo não tinha controle. Este é o Deus que nós devemos acreditar que é o mesmo Deus que cuida de nós hoje.